Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente, Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF 40 para toda a Baixada Santista. Nesta segunda-feira nós temos a presença do Dr. Clemente, respondendo aos nossos telespectadores. Clemente, e começa um mutirão hoje, um mutirão contra a pressão arterial, repartições públicas, unidades de saúde, feiras livres, praças e hipermercados, todos esses locais serão utilizados ao longo da semana aqui na cidade de Santos para as ações de combate à prevenção à hipertensão arterial. A partir desta segunda, pontos com grande circulação, como o Poupa Tempo, vão contar com profissionais para medir a pressão arterial e também palestras relacionadas ao tema. Tudo faz parte da semana de prevenção e combate à hipertensão arterial. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. A hipertensão, que é com certeza uma doença silenciosa, né? Boa tarde, Augusto. Boa tarde ao nosso telespectador, a toda a equipe aqui do TV Com. Olha, Augusto, tem uma estatística recente que é muito interessante. Aproximadamente 30% da população tem hipertensão. 30%? 30%. E depois de 60 anos, mais de 50% tem hipertensão. Ou seja, é uma doença silenciosa, como você falou, de alta prevalência, as pessoas não sabem, e por conta disso acaba tendo complicações. Nós já falamos em alguns outros programas, como o infarto do miocárdio, o derrame, né, o chamado AVC. E quase que invariavelmente vai combinar com uma dessas duas coisas se a pessoa não for tratada em tempo hábil. E eu acho que por isso que é importante, eu acho que todo esse tipo de iniciativa dos órgãos públicos, eu acho que é super importante, porque muito provavelmente vai pegar um índice altíssimo de pessoas que não sabiam que eram hipertensas, e aí, a partir desse momento, começam a ser tratadas. Agora, Clemente, uma dúvida. A única forma de poder detectar a pressão alta, o próprio paciente, é através da medição, ou ele tem sintomas que ele pode se aperceber de que está sofrendo de pressão alta? Eu acho que o ideal mesmo é a medida, seja ela pelo próprio paciente, porque hoje tem aqueles aparelhinhos, né, que estão num custo bem acessível, né, coloca ali. Tem uma resolução relativamente boa, mas não é aconselhável aguardar muito pelo seguinte: em alguns casos, o primeiro sinal já pode ser o derrame. Ah, é? O primeiro sinal pode ser já ser uma porrada. Já uma porrada. Ou então, para alguns casos, costuma dar uma dor na nuca, uma dor muito intensa nessa região da nuca, mas pode ser na cabeça como um todo. Esse pode ser um sinal, mas não é um sinal absoluto, porque ele é inespecífico. Você pode ter uma sinusite que dá esse problema, você pode ter uma otite que pode dar esse problema, uma cefaleia atípica, quer dizer, até uma enxaqueca. Você pode estar com aquela dor referente a uma enxaqueca e não, obviamente, que seja pela hipertensão. Mas a hipertensão pode dar, sim, uma dor de cabeça de maior ou menor intensidade. Agora, quando a pressão alta, naturalmente, ela atinge o corpo inteiro, não é? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu já vi alguns profissionais comentar a respeito da medição no braço direito e no braço esquerdo e também nas pernas, e que cada membro acaba, às vezes, podendo ter uma pressão diferente. É possível isso? É possível e não é incomum. Até existe uma pequena diferença de um braço para o outro. Quando você mediu um braço deu 13, o outro deu 12,5, isso é normal. Existe uma pequena diferença de um braço ou de uma perna. Outra coisa importante, também para o nosso telespectador entender, se ele tem um aparelhinho em casa, não é chegar cansado e medir. Você acabou de vir da rua, medir. Vai estar alta.
vai estar alta. Sem dúvida. Né? Caminhou, tal, está estressado. O ideal seria você ter lá 1 hora de relax, relaxa 1 hora, deita na sua caminha ou senta num local confortável. A posição do braço é importante, né? Dependendo da posição, se estiver muito esticado, pode dar interferência. Quer dizer, tem que ter uma posição mais ou menos nesse sentido, do braço. Nada apertando, porque isso pode dar uma diferença. Então aí você vai medir. Tem que estar tranquilo. E muitas vezes, na primeira medida, dá um pouco mais alto. A pessoa está tensa. Será que vai dar alto ou vai dar baixo? Tal? Dá alto. Aí ela relaxa mais um pouquinho, mede na segunda vez, vai dar um pouco mais baixo. Então, para você caracterizar como hipertensão, tem que ter paciente em repouso e mais do que uma medida, 2 ou 3 medidas para você caracterizar como hipertensão. Agora, a medição, né, como você está falando dos aparelhinhos, eu já ouvi dizer que esses aparelhos também eles têm que passar por uma aferição, não é? Porque às vezes, às vezes o próprio médico consegue fazer essa aferição? Não é o médico. É o próprio, a manutenção do equipamento. É manutenção. Normalmente essas lojas que vendem, elas também não fazem ali, elas mandam para algum órgão que faz a aferição. Mas também o aparelho do próprio médico no consultório tem que ser aferido. Ah, sim. Então a gente, por exemplo, na Multimagem, a gente tem a própria ISO, né, te obriga a você ferir. Então quando o cara vem fazer a avaliação, né, do teu processo, que normalmente acontece a cada 6 meses, ele vai perguntar: já foi aferido? Me dá aí aonde foi aferido, a data que foi aferida, para realmente você validar isso, senão não tem valor. Você pode ter uma diferença grande, o cara rotular como hipertenso. E o problema é seu equipamento. O problema é seu equipamento. Não é? Eu estava vendo um filme esse final de semana, de uma moça que ela acaba tendo um resultado de uma doença terminal. Então ela resolve aproveitar os últimos dias que ela teria de vida e de repente ligam para ela para dizer: olha, houve um engano, né? Quer dizer, a preocupação é muito grande com o diagnóstico, não é, com o sistema, não é, toda a sistemática da entrega de exames. Eu estou só fazendo um parênteses, você falou, o cara ir lá medir com o equipamento com problemas, às vezes pode dar um diagnóstico de hipertensão e não tem nada. Não tem nada. Ou o inverso também, né? Ou ser hipertenso. A pressão está boa e na verdade ela está alta. Porque você vai, vamos dizer, uma pessoa que está aí no 14/9, que é o limítrofe, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 14/9 ou 140/90 seria o máximo permitido. Essa tendência está mudando no mundo e as sociedades mundiais, incluindo a sociedade brasileira, já começou a falar: não, 14/9, está lá 14/9, mas o ideal é abaixo de 13/8. É isso que eu ia te perguntar. A gente sempre ouviu que 13/8 não é normal. Isso vem diminuindo. Por exemplo, a minha pressão normalmente é 12/8. Pois é uma pressão normal. Então, ainda se você for lá na Organização Mundial de Saúde, está lá 140/90 ou 14/9, com o limítrofe entre o normal e o patológico. Mas as sociedades já não querem mais esse número. Quer lá 13/8. Esse é um padrão? Até 13/8 é normal. Passou de 13/8, já considera como preocupante, ou alguns consideram até como hipertensão. É mais ou menos o que aconteceu com o colesterol. Há 10, 15 anos atrás, até 250 o colesterol era considerado normal. Hoje não mais. Hoje não. Hoje, até 200 normal, 200 a 250 limítrofe, e a partir daí considerar realmente como aumentado. Ou seja, existe uma tendência dos organismos internacionais, através das reuniões de sociedades, ao longo do tempo modificarem isso para o bem da própria população, né? Com certeza. Você vai manter um número maior. Clemente, o programa que vacinou, né, toda a população, teve na Baixada Santista, mas teve em todo o Brasil, contra a gripe, na vacinação contra a gripe. Na Baixada Santista, aproximadamente 84 mil pessoas tomaram a vacina contra a gripe no sábado, considerado o dia D da campanha contra a doença em todo o país. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a dose não provoca a gripe, pois é composta por pequenos fragmentos do vírus, né? A avaliação que se fez foi de que na Baixada Santista, 84 mil pessoas foi um número muito aquém do esperado. Você acha que as pessoas criaram um certo preconceito contra a vacina da gripe ou foi realmente preguiça? Eu acho que as duas coisas.
se você imaginar uma população aqui na Baixada, a população de idosos na Baixada, nossa, muito grande. É muito alta. Então 84 mil pessoas é um número pequeno. Se você imaginar que nós temos 1 milhão e 600 mil habitantes aproximadamente na Baixada, é um número muito pequeno. Agora, alguns eu acho que, talvez por não saber realmente do evento, outros por comodidade, mas alguns por medo. Porque foi soltado aí, através de órgãos, de alguns órgãos de imprensa, que isso no ano passado e no ano anterior, que houve algumas complicações de algumas pessoas. E tomou um vulto, né? E aí, informação. Não. Eu tomei e fiquei pior com a vacina do que sem ela. Teve casos mais graves. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que tomou vacina e hoje ela é um verdadeiro vegetal. Você está brincando? Ela não... Então, isso foi divulgado, foi muito divulgado na imprensa. Clemente, isso é grave. Será que isso tem a ver com a vacina ou com... No caso dele teve, porque ele pegou uma síndrome, aí eu não vou falar o nome da síndrome, mas acabou sendo relacionado a isso. Mas isso é um caso esporádico. Em 1 milhão. 1 milhão, sei lá. Mas isso tomou uma dimensão grande, porque o jornal publica, na verdade ele era pai de um médico, ele era médico. Caramba, mesmo? Filho médico, ele médico. Puxa vida. Ele era intensivista. Nossa. Do Rio de Janeiro. E aí sai lá no jornal, saiu na revista. Então, isso acabou, de certa forma, assustando as pessoas. É assim como o caso dele, tem casos menos graves que acabaram afugentando as pessoas de mais idade, incluindo médicos. Eu tenho amigos médicos que falam, não, eu não tomo isso porque existe um risco. Ou seja, o próprio médico, às vezes, tem esse preconceito. Então, você acaba levando para a população, mas, na verdade, o que se aconselha é assim, tem que tomar a vacina sim, é boa. Eu tomo a vacina, tem que tomar. Por quê? O risco é muito menor, o risco pequenininho de ter alguma complicação, e o benefício é muito maior, porque as complicações de uma gripe no adulto, elas são muito mais graves, requer muito mais internação do que um jovem, e acaba, às vezes, se a pessoa já tem um problema, vamos dizer, cardiopata, tem problema renal, ela acaba agravando e pode, inclusive, morrer da doença. Eu lembro que nós num programa nosso, nós comentamos até da diferença do H1N1. Sim. E que existia um medo muito grande de que o H1N1 fosse uma doença que levasse uma mortalidade muito maior. Gripe espanhola. E, na verdade, as estatísticas brasileiras mesmo mostravam que o índice de mortes pela gripe comum era maior do que do H1N1. Ainda mais em situações de baixa qualidade de vida, enfim, com grandes problemas sociais, acaba uma simples gripe, como qualquer doença, né? Por mais simples que esteja, se a pessoa não tem alimentação, não tem um ambiente saudável, tem contato com esgoto, enfim, um ambiente inabitável, ela pode ter pretensões. Eu estava vendo, eu vou contar aqui um caso que eu falei, isso eu nunca falei assim, já falei para algumas pessoas, mas publicamente eu nunca comentei. Eu fiz uma matéria, uma ocasião, num cortiço, Clemente, na rua São Francisco, que a família convivia com os ratos. Ela morava no subsolo de um porão e ela tinha um convívio com os ratos. Então, são situações que estão aí, viu? Não é uma novidade, não. Você vai ali na São Francisco, em outras regiões da cidade, onde ainda existem os cortiços, não é? E que levam as pessoas mais frágeis da sociedade, mais fragilizadas pelo sistema econômico, a conviver dessa forma, não é? Quer dizer, ali uma simples gripe é motivo para um falecimento. Às vezes a pessoa está complicada, já está mal de saúde, já tem uma série de problemas, sobretudo depois de 60 anos de idade, né? Algumas com mais de 70 anos e tal.